sou o Lucas Alberti, sou CEO da Visualsoft, né? Sou apaixonado por tecnologia e empreendedorismo, estou nesse ramo há mais de 22 anos, fundei minha empresa com 17 anos, então comecei muito cedo. Comecei antes disso na área de tecnologia, né? Posso dizer que vi toda a evolução da informática e do que a gente está passando no dia a dia. Então, a Visualsoft é uma empresa de software de gestão, né? Especialista em vários ramos. Estamos há 22 anos no mercado, né? Gostamos de fazer o máximo para os nossos clientes, entregar o máximo que a gente pode, né? Sempre pensando naquele negócio, se colocando no lugar do cliente, né? Então, sempre falo para minha equipe, falo para todo mundo que trabalha comigo, tome as dores do cliente para si, se coloque no lugar da pessoa e entenda o que nós podemos ajudar ela, né? No dia a dia, deixar as soluções nossas mais fáceis de usar, entregando resultados melhores, talvez os resultados que o cliente nem percebeu que ele precisava, a gente, numa visão externa, conseguir entregar isso, ou sentando e discutindo dores que o cliente tem e tentando resolvê-los, entregando soluções para isso, né? Hoje, na liderança da Visualsoft, eu tenho uma equipe de mais de 75 pessoas, colaboradores, unidades em Quedas do Iguaçu, Maringá e Cascavel, e representantes em todo o país, inclusive no Paraguai, onde a gente tem a nossa solução traduzida para espanhol. Então, um mercado que a gente está em expansão. Então, acho que um dos principais problemas que a gente resolve numa gestão é a questão assim do cara ter uma gestão com segurança, né? Você vê inúmeras soluções hoje no mercado de software, né? Existem N possibilidades. A gente se posiciona entregando soluções que a pessoa pode ter uma confiança e falar, olha, meus dados não estão sendo manipulados, não estão sendo alterados. Eu quero ter a segurança de largar minha equipe aqui trabalhando e poder voltar e saber que aquilo que está ali está correto, né? Então a gente entrega segurança e resultados, né? Um atendimento personalizado, né? Que é aquele negócio que eu prezo muito isso, o cliente ter esse contato conosco, a gente ter um contato próximo, quanto mais próximo possível. Até por isso eu sempre tem uma coisa que eu gosto de fazer muito na empresa, sempre quando o cliente entra, quando o cliente faz um contato conosco, eu mando um e-mail de boas-vindas, inclusive com o meu celular particular. Para que em algum momento que ele queira trocar uma ideia, pedir uma opinião ou dar uma opinião sobre um feedback, sobre alguma coisa que ele acha que nós podíamos ser melhores, tá ali o contato. Ou seja, isso não vai ter filtro de ninguém, vai chegar direto a mim, né? Tem pessoas muito capacitadas na empresa, mas é uma forma de deixar um canal aberto e mostrar que existe uma transparência, existe uma forma do cara chegar ao quem ele quer, ou chegar àquela história, quem que vai responder para mim em algum momento, né? Anos atrás, essa nossa parceria tem mais de 10 anos, né? A gente precisava de uma solução de força de vendas, né? A gente não tinha uma solução, não tinha conhecimento técnico e nem mão de obra para desenvolver uma solução dessa, né? Através da necessidade de um cliente, foi onde que a gente pesquisou e acabou conhecendo a Sovs, né? Aí essa parceria foi uma união positiva para ambos, né? Foi um momento que a gente identificou que a gente tinha uma demanda, atendeu essa demanda com a parceria, e a partir desse momento isso abriu um leque muito grande, que a gente começou a atender muito cliente que a gente não tinha capacidade de atender antes pela falta da força de vendas. Então acho que foi um diferencial que acabou impulsionando nós dentro de ramos como a distribuição, é um dos pilares da nossa empresa, no mercado que a gente atende, né? Isso, eu sempre falo assim, a Visualsoft, né? Aquela história, estamos 22 anos no mercado, a gente está muito tempo no mercado, né? A gente teve dois impulsos, digamos assim, aquelas duas rampagens, né? A primeira foi a nota fiscal eletrônica, né? Isso acredito que para todas as empresas de software foi uma coisa que fez diferença, muita diferença, né? A segunda foi essa questão da parceria com a Sovs. A gente entrou num momento que a gente falou assim, pô, primeiro a nota eletrônica, beleza, a gente cresceu muito, né? Com a parceria com a Sovs, a gente começou a se tornar especialista em distribuição. Logo, nos primeiros clientes, a gente começou a atender uma distribuidora com 150 vendedores. Então, eu sempre falo assim, foi uma escola para nós, né? A gente aprendeu muito. E esse aprendizado, isso que a gente absorveu, melhorou nas nossas soluções, isso facilitou muito para a gente ir para o mercado de outras distribuidoras e chegar como colocando-se como especialista, porque a gente tinha experiência do dia a dia, né? Olha, acho que
principal de tudo é a primeira coisa, a abertura, né? Contato, esse contato tão próximo que a gente tem. Como eu falei antes, eu gosto muito dessa questão de contato, eu abro muito meu contato com os meus clientes, da mesma forma que o Vicari e a equipe de vocês fazem isso também. Então, quando tem um problema, não tem aquela blindagem. Pô, não consigo falar com X pessoa, não consigo falar com aquela pessoa. Eu tenho esse acesso, né? Então, isso, primeiro ponto. O segundo é a evolução tecnológica, né? Eu gosto de ser parceiro de empresas como a minha, que não param de evoluir. Se a empresa para de evoluir, a gente vai ficar para trás do mercado, né? Então, da mesma forma que a nossa empresa busca constantemente evolução, a Sovos também está buscando. Então, isso dá um fit cultural conosco ali, que faz a gente manter essa parceria também há tanto tempo. A informação precisa na hora certa, né? Acho que isso é o principal. Se colocando você como vendedor lá em campo, se você tem um software, ou tem alguma forma que você, planilhas, etc., você deixa lá em campo, aquilo desatualizado, está fazendo vendas, e aquilo vai gerar problema, né? Pense você no lugar de um vendedor, como a gente vê muito no mercado, onde o cara tem uma solução de força de vendas, né? Eu acho quase impossível o cara estar lá no bloquinho hoje em dia, né? É quase inviável, mas existe. Mas vamos pensar que o cara tem uma solução de força de vendas, onde o usuário, o empresário, ele tem que ir lá na plataforma, cadastrar os produtos, colocar o precinho, ajustar o estoque dele manualmente para isso ir para a mão do vendedor, sem estar conectado com o RP, certo? Cara, vai acontecer muito no dia a dia desse cara acontecer o quê? O vendedor ir lá vender para o fulano o produto, digamos assim, que é aquele aba de pedido, que o cliente quer o produto, ele ir lá vender aquilo e aquilo chegar na empresa e não ter mais estoque, e não ser entregue. Esse pedido vai ser disparado para esse cliente com o resto dos produtos que ele comprou para fechar pedido, porque ele tem um valor mínimo, etc. E aquele era um produto só de abertura, provavelmente. Toda empresa tem esse produto de abertura. Vai chegar lá, o cliente vai olhar aquilo lá e vai falar, pô, devolve, né? Isso gerou despesa para a empresa, gerou um desgaste do vendedor. A próxima vez que o vendedor chegar nesse cliente, provavelmente o cliente vai falar assim, pô, cara, você vende as coisas não entrega, né? Então aí vem a questão da visual com as Sovos. A gente tem uma ferramenta totalmente integrada. O cara não faz mais nada manual. O cara não vai lançar numa plataforma web lá para depois ser tirado o pedido e se ele não atualizou uma coisa e outra, vai dar problema. É tudo online, tudo automático. Então, a empresa define a regra de negócio e o software trabalha em cima dessa regra. Então, não precisa alguém estar fiscalizando, abastecendo informação, atualizando dados que podem estar errôneos, né? Eu falo, a gente deixa uma coisa única, né? Então, são duas ferramentas como se fosse uma só. Então, a informação que está numa está na outra. É isso que eu acho que vai ser um diferencial enorme para o cliente no dia a dia. A comunicação instantânea e transparente das soluções vai fazer total diferença, né? Pare e veja, existem N soluções que são integradas, mas daí tem que aquele negócio. Eu vou lá no RP, clico no botão, tem que dar um atualizar dados. Eu vou lá no Força, lá de vendas, lá, tem que ir lá buscar dados do servidor, né? Se o cara esqueceu de atualizar os dados aqui na empresa, já está errado lá na ponta, né? Essa comunicação da forma que funciona com a Sovos hoje, a Visual e a Sovos, não existe isso, porque ela é transparente, o usuário não faz nada, a comunicação está ocorrendo naturalmente, né? Então não tem uma operação de uma pessoa ter que ir lá clicar no botão para atualizar a informação. A informação está funcionando o tempo todo sozinho, né? Então isso evita inúmeros problemas e dores de cabeça que acontecem no dia a dia de qualquer empresa distribuidora ou indústria. Amigo, você que está pensando em desenvolver uma solução desde o início, eu estou há 22 anos nisso, vai por mim, hein? É muito difícil você montar a solução. Parece até simples, você fala, esse programa eu monto em uma semana, 15 dias, 20 dias eu monto. Você pode até montar. Agora, montar e funcionar são duas coisas muito distintas, muito longe uma coisa da outra, né? E montar, você vai montar o que você tem na sua cabeça. Você vai chegar lá no cliente e ele fala assim, não, mas a minha empresa funciona desse jeito. Vai no outro, a minha empresa funciona desse jeito. Vai no outro, cada um tem suas particularidades. E isso é natural, porque se todo mundo funcionasse da mesma forma, não existia concorrência, certo? A Sovos tem uma solução totalmente pronta e parametrizável. Da mesma forma que o nosso ERP é parametrizável para os nossos clientes, a Sovos é parametrizável. Então você consegue fazer cenários distintos para os clientes distintos.
e disso dando a forma que cada um trabalha. Você não precisa fazer que todo cliente se adapte ao software. Normalmente o software se adapta ao cliente e ao método de trabalho dele, porque ele já está estruturado, ele já funciona de alguma forma essa empresa no momento que ela está te buscando, né? Então, se você não quer ter esse trabalho de tentar desenvolver uma coisa, ir para o mercado, isso não dá certo, você tem investido muito dinheiro em desenvolvimento, muito dinheiro em pesquisa e quer alguma coisa pronta e de pessoas de confiança, que você consiga ter um contato, se você tiver um problema, você tenha para quem ligar, eu indico a Sovos aí com toda certeza, aí pode fechar essa parceria, que eu avalizo embaixo, até para os mais de 10 anos que nós somos parceiros. Esse foi o papo com Lucas Alberti, CEO da Visual Software. Se você gostou do Sovos Partner, o programa de parceria da Sovos, clique aqui e marque uma reunião com a nossa equipe.